Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou diretora operacional da Visa Immigration e consultora regulamentada pelo governo canadense. De hoje a gente vai falar sobre o programa do Self-Employed. A primeira coisa que a gente vai falar neste vídeo é quem pode aplicar para a categoria Self-Employed. É muito comum que as pessoas se confundam que o programa de Self-Employed seja para qualquer pessoa que desenvolva um trabalho autônomo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E isso não é verdade. O programa do Self-Employed, ele é específico para as pessoas que trabalham como um profissional autônomo nas áreas culturais, área de artes e esportes. Por exemplo, um músico, um escritor, um produtor de artes, um pintor, um coach, de um time de qualquer esporte, o próprio atleta, por exemplo, um ator, Então, entra também graphic designer, por exemplo, entra fotógrafo. Então, tem várias opções que são consideradas, desde que seja no segmento de artes, cultura e esportes. Para você qualificar para este programa, existem alguns critérios que você precisa observar. Primeiramente, existe a soma de pontos que você precisa atingir mais do que 35 pontos para ser elegível. Os critérios compreendem idade, experiência profissional, nível de inglês, educação e adaptabilidade. A gente vai começar falando da idade. Não existe idade máxima para você aplicar. Porém, você tem a máxima pontuação se você está entre os 21 e 49 anos. Segundo o critério de pontuação, proficiência no inglês ou francês. Diferente do Express Entry, o programa ele simplesmente qualifica o seu nível por 3 níveis: básico, intermediário ou avançado. E você pode receber até 24 pontos pela sua proficiência no inglês ou francês. A parte mais interessante do inglês é que mesmo que você tenha um nível básico, você pode aplicar. É claro que isso tem que fazer sentido com o seu plano de se tornar um self-employed nessa área aqui no Canadá. Se o inglês, por exemplo, for necessário e essencial para a execução da sua função, pode ser que eles exigem pelo menos o nível intermediário. Diferente também dos programas tradicionais, o Self-Employed Program considera a quantidade de anos que você estudou para que você obtenha um determinado diploma ou degree. Por exemplo, para você receber pontuação para um Bachelor Degree, você tem que ter o Bachelor e tem que ter estudado pelo menos 15 anos da sua vida, contando Elementary School e High School. A pontuação máxima para a parte de educação é de 25 pontos. E como o mais comum é que as pessoas tenham, por exemplo, um bacharel, eu vou dar esse exemplo para vocês. Um bacharel é responsável por 20 pontos da sua pontuação. A gente também tem um critério de adaptabilidade, que basicamente é se seu esposo ou esposa fizer o teste de inglês, ou se você tiver tido qualquer experiência aqui no Canadá, seja de estudo ou de trabalho. Tudo isso vai contar pontos adicionais para adaptabilidade, no qual somam até 6 pontos adicionais na sua qualificação. Você também pode receber pontos por adaptabilidade se você tiver algum parente que já mora no Canadá e já é residente permanente ou cidadão canadense. E agora a gente vai falar do critério mais importante e normalmente o único critério que você precisa atender para atingir toda a pontuação: a experiência profissional. O programa de Self-Employed exige o mínimo de 2 anos de experiência nos últimos 5 anos. Essa experiência precisa ser comprovada no momento do envio da sua aplicação e também no momento que o seu PR for aprovado, for concedido, ou seja, ela precisa ser ongoing, ela precisa ser contínua. A experiência, ela precisa ser comprovada na área de artes, cultura ou esportes, e você precisa ter a habilidade e a intenção de exercer essa mesma função aqui no Canadá, de forma a contribuir com a cultura canadense. Se você tem um mínimo de experiência de 2 anos nos últimos 5 anos, você recebe 20 pontos. E se você tem 5 anos de experiência nos últimos 5 anos, você recebe já a máxima pontuação, que é de 35 pontos. Então, basicamente, é bem tranquilo de atingir a pontuação. O mais complicado do processo do Self-Employed é justamente comprovar, visto que a maioria desses profissionais são um pouco mais informais, ou não tem todo o registro da experiência, e principalmente traçar um plano para que você se estabeleça aqui no Canadá executando a mesma função. Então, essa é a parte mais delicada da sua estratégia de imigração através deste programa.
Ainda falando sobre experiência, você pode ter a experiência efetivamente trabalhando nessa função ou tendo a participação numa World Class Competition, numa World Class Event. Então, por exemplo, pessoas que tiveram a exposição do trabalho fora do Brasil, que realizaram parte do trabalho fora do Brasil, são candidatos para este programa também. O programa de Self-Employed exige um planejamento minucioso de como a gente vai comprovar a sua experiência no Brasil e também como você vai criar esse plano de ação na hora que você chegar aqui no Canadá. E é por isso que é tão importante ter o acompanhamento de um consultor de imigração. Se você qualifica para este programa, não perca a oportunidade, entre em contato conosco agora mesmo e agende já a sua consulta. Nós da Visa Immigration temos vários casos de sucesso e queremos que você também seja um deles. Um abraço, até a próxima!